Olá pessoal, tudo beleza? Saudações rubro-negras, aqui quem fala é Honório. E na última terça-feira, dia 28 de janeiro, o Flamengo enfim anunciou a compra definitiva do artilheiro Gabigol, pagando à Inter de Milão o valor de 17 milhões de euros, ou 78 milhões de reais na cotação do dia, tornando o atacante a contratação mais cara da história do clube e do futebol brasileiro. Além de Gabigol, a terça-feira foi movimentada com a também contratação do zagueiro Léo Pereira, ex-Atlético Paranaense, e que custou aos cofres do Mengão o valor de 7 milhões de euros. Com o processo de reestruturação financeira iniciado em 2013, o Flamengo vem se dando ao luxo de se reforçar como deseja, já que tem bala na agulha e vem chamando a atenção e despertando o interesse de vários jogadores em defender o manto rubro-negro. Nesse vídeo você vai conhecer as 10 contratações mais caras da história do Flamengo, utilizando como moeda base o euro, já que diariamente o real sofre valorização ou desvalorização frente à moeda da União Europeia. Revelado pelo São Paulo, o zagueiro Rodrigo Caio conviveu com altos e baixos no Morumbi, onde conseguiu chegar na seleção brasileira e consequentemente teve seu nome ventilado em clubes da Europa. Após um 2018 em baixa, Rodrigo Caio foi contratado pelo Flamengo em 2019, onde se tornou titular absoluto e peça-chave nas conquistas do Hepta brasileiro e do bi da Copa Libertadores. O valor que o Flamengo desembolsou para contratar o zagueiro foi de 5 milhões de euros, ou 22 milhões de reais na cotação do dia. Bruno Henrique se tornou conhecido no cenário nacional após a ótima passagem pelo Goiás em 2015, tendo sido posteriormente negociado com o Wolfsburg da Alemanha. Repatriado pelo Santos em 2017, o atacante chegou ao Flamengo em 2019, após uma longa negociação com o time paulista, que envolveu também o empréstimo do volante Jean Lucas e mais a quantia de 23 milhões de reais, ou pouco mais de 5 milhões de euros. Ao lado de Gabigol, foi o jogador mais decisivo do Mengão na temporada que passou. O volante paraguaio Pires da Mota, na minha opinião, foi um dos piores negócios que o Flamengo fez nos últimos anos. Afinal de contas, o jogador custou nada menos que 26 milhões de reais e em nenhum momento mostrou a que veio, já que nas oportunidades que teve sempre pareceu muito afobado nos lances, além de tomar bastante cartão amarelo. Contratado em 2018 vindo do São Lourenço, o jogador é um dos que está de saída do Flamengo em 2020. O meio-campo Everton Ribeiro foi revelado pelo Corinthians no final dos anos 2000, mas foi com a camisa do Cruzeiro que ele obteve maior destaque no cenário nacional, ao ser o principal jogador na conquista do bicampeonato brasileiro em 2013 e 2014. Em janeiro de 2015, foi negociado com o Al Ahly dos Emirados Árabes, tendo permanecido no futebol asiático por 2 anos e meio, até ser repatriado pelo Flamengo, que desembolsou a quantia de 6 milhões de euros, ou 22 milhões de reais na cotação da época, para contar com o jogador. Revelado pelo Atlético Paranaense, o zagueiro Léo Pereira já havia despertado o interesse do Flamengo em 2019, mas na época o valor oferecido ao Atlético Paranaense pelo jogador acabou não agradando e a negociação não se concretizou. Um ano mais tarde, o Beck enfim foi anunciado pelo Mengão, e o valor pago aos paranaenses pelo seu passe foi de 7 milhões de euros, ou 32 milhões de reais na cotação atual. Léo vem para substituir Pablo Mari, que está de saída do mais querido rumo ao Arsenal da Inglaterra. Eleito a revelação do Campeonato Brasileiro de 2019, o atacante Michael, de 23 anos, nessa janela de transferência despertou o interesse de vários clubes, mas nenhum deles conseguiu vencer a concorrência do Flamengo, que topou pagar 7 milhões e meio de euros, ou 34 milhões de reais, para tirar o jogador do Goiás. Se repetir os passos de Bruno Henrique, que também se destacou no Esmeraldino, Michael terá grande sucesso com o manto rubro-negro. O meio-campo Gerson já havia vestido a camisa do Flamengo nas categorias de base, mas a formação e a estreia profissional se deu no arquirrival Fluminense. Vendido à Roma da Itália, o jogador não obteve destaque no país da bota, tendo acumulado ainda uma passagem por empréstimo na Fiorentina. Em julho de 2019, o Flamengo repatriou o meio-campo, pagando quase 12 milhões de euros ao clube da capital, superando a barreira dos 50 milhões de reais na cotação da época, tornando-se a quarta contratação mais cara da história rubro-negra. O único do top 3 que não é visto como titular absoluto, o atacante Vitinho foi contratado em 2018 vindo do CSKA, e o valor que o Flamengo teve de desembolsar para tirar o jogador dos russos foi de 12 milhões de euros. Na época, ele se tornou a contratação mais cara da história do Flamengo, mas já no ano seguinte foi superado pela compra de Arrascaeta.
O uruguaio De Arrascaeta, que foi o principal jogador do Cruzeiro na conquista do bicampeonato da Copa do Brasil em 2017 e 2018, é a segunda contratação mais cara do Flamengo, tendo custado 13 milhões de euros ou 63 milhões de reais na cotação da época. O meio-campo desembarcou na Gávea em janeiro de 2019 após longas negociações, e sem sentir o peso do manto sagrado, logo se tornou um dos principais jogadores do elenco. Em apenas uma temporada, Gabriel Barbosa, o Gabigol, se tornou ídolo e bastante querido pela torcida do Flamengo. Afinal de contas, o jogador correspondeu dentro de campo e foi o goleador máximo do time em 2019. Na temporada passada, Gabigol atuou por empréstimo junto à Internazionale, e após o fim do seu contrato em 31 de dezembro, a expectativa em torno da compra em definitiva do atacante era o assunto mais falado em todos os cantos. E para a alegria da nação, o dia 28 de janeiro de 2020 foi oficialmente o dia do fico. O valor que o Flamengo desembolsou para contar com o ídolo por mais 4 temporadas foi de mais de 17 milhões de euros, ou quase 80 milhões de reais. Bom pessoal, gostaram do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like junto com a sua opinião nos comentários.